Parte 5. O estado primário da terra. Gênesis capítulo 1, verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Destacaremos aqui alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, a terra estava sem forma e vazia. Não tornou-se sem forma e vazia. Embora feita por Deus, a terra não estava pronta para o homem. Como já afirmamos, alguns estudiosos veem nesse versículo a base para a teoria do hiato ou da recriação, e acreditam que há um grande espaço de tempo entre Gênesis 1, versículo 1 e Gênesis 1, versículo 2. Aqueles que subscrevem essa teoria creem que a terra tornou-se um caos com a queda de Satanás e seus anjos, contudo foi Deus quem trouxe à existência esse estado inicial sem forma e vazio, não a queda no mundo angelical. Assim justificam que entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis capítulo 1 existe um hiato de bilhões de anos. Essa teoria foi popularizada por alguns teólogos fundamentalistas como Escocês Thomas Chalmers e especialmente pela conhecida Bíblia Anotada de Scofield. É digno de nota que nenhum comentário bíblico escrito antes do século XVIII faz menção a um possível hiato de tempo entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Gênesis 1, versículo 2. Concordo com Adalto Lourenço quando diz que a entrada do pecado não aconteceu no planeta Terra, mas no universo depois da criação de Adão. Portanto, é óbvio que Lúcifer caiu depois da criação do homem, não antes, e isso por várias razões. Primeiro, Deus termina o sexto dia da criação dizendo: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Deus não poderia ter chamado de muito bom um universo onde o pecado já existia. Segundo, o fato de Deus abençoar o sétimo dia e estabelecer um mandamento relacionado a esse dia mostra que no mundo criado por ele não havia nenhum traço de pecado. Tudo que foi criado por ele era perfeito e santo. Terceiro, o jardim do Éden foi criado no dia sexto, não antes. Portanto, dizer que Satanás governava o jardim do Éden antes de Adão ser criado não faz sentido, pois o jardim ainda não existia. Quarto, a expulsão de Satanás ocorreu após a ressurreição de Jesus Cristo, não antes. A teoria do hiato defende que os céus e a terra são muito mais antigos do que o homem e sustenta que a criação primária registrada em Gênesis 1:1 pode ter acontecido bilhões de anos atrás, com todas as eras geológicas inseridas nesse vasto hiato de tempo entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. Concordo com Henry Morris quando diz: o sistema das eras geológicas é essencialmente sinônimo do sistema evolucionista. Mais cedo ou mais tarde, esse sistema vai desembocar na aceitação do evolucionismo. Morris ainda diz: a teoria do hiato não apenas é impossível cientificamente, mas também destrutiva teologicamente. Não há nada no versículo 1 que sugira uma criação perfeita ter se tornado um caos no versículo 2. O verbo hebraico aqui é aieta, traduzido cerca de 98% por era, não por tornou-se. A palavra usada para uma mudança de estado é hap-hak, não haieta. Por esta razão, na versão King James e nas principais traduções da Bíblia, o verbo haieta é sempre empregado como era, em vez de tornou-se. O Arrei se diz corretamente. Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2 é a declaração do que Deus criou o universo, enquanto a explicação sobre os 6 dias de trabalho criativo é apresentado no restante do capítulo. Derek Kidner tem razão em dizer que a melhor tradução não seria a terra porém estava, mas, ora, a terra era, pois a construção é exatamente a de Jonas 3, versículo 3. Ora, Nínive era cidade muito importante. Assim, os sombrios termos do versículo 2 realçam crescente glória dos 7 dias da criação. Brown ainda acrescenta: o verbo ser não está no texto original, sendo indicado somente pela posição na sentença nominal. É por isso que, em vez de a terra estava sem forma e vazia, o hebraico diz apenas a terra sem forma e vazio. Em segundo lugar, o que significa a expressão sem forma e vazia? Os defensores da teoria do hiato traduzem a expressão hebraica Taun Halk Bonhu por arruinada e desolada, para fortalecer a sua ideia de um julgamento divino cataclísmico, mas essa tradução é forçada.
A palavra hebraica torru, que ocorre 20 vezes no Antigo Testamento, é traduzida de várias formas. Só a versão King James a traduz de 10 formas diferentes. Os eruditos que fizeram a tradução da King James apontaram pela expressão sem forma. Deus não criou a terra para ser sem forma e inabitada, mas sim para ser povoada. Portanto, a narrativa de Gênesis mostra os estágios pelos quais Deus trouxe forma à terra sem forma e criaturas vivas para encher a terra vazia. Não há contradição entre os versículos 2 e 1, mas um complemento. A criação não era perfeita no sentido de que não estava completa, mas perfeita para o primeiro estágio da criação dos 6 dias. De igual modo, a palavra borro não denota desolação, mas simplesmente vazia. Quando inicialmente criada, a terra não tinha habitantes, ou seja, estava vazia. Em terceiro lugar, o que o texto quer dizer quando afirma que havia trevas sobre a face do abismo? Henry Morris diz que o universo físico, embora criado, não era formado nem energizado, e luz é uma forma de energia. A ausência de luz física significa trevas, assim como a ausência de forma e habitante significa um universo em forma elementar ainda não completa. Não há, portanto, nenhuma implicação de mal presente aqui. Não há, portanto, nenhuma implicação de mal presente aqui, apenas de incompletude. Adalto Lourenço diz corretamente que a razão da existência das trevas é bastante simples: Deus ainda não havia criado a luz. Em quarto lugar, qual o significado da frase "o Espírito de Deus pairava por sobre as águas"? Embora o maravilhoso universo tivesse sido chamado à existência pelo onipotente Criador, ele não tinha sido ainda imbuído com energia e ação. Sendo assim, deveria esperar a ação energizadora do Espírito de Deus e a ação do poder da Palavra de Deus. Concordo com Henry Morris quando diz que o tri-universo, espaço, matéria e tempo, reflete a natureza trina da divindade. A palavra hebraica rachapá, traduzida por pairava, traz ideia de energizar. É a mesma palavra para a ave que choca os seus ovos para energizá-la. Essa palavra aparece em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 11, falando da águia que voa sobre sua ninhada com um voo protetor. O Ruach, o Espírito de Deus, é o energizador. Capítulo 2, a criação perfeita. Gênesis, capítulo 1, verso 3 ao 31, capítulo 2, verso 1 ao 3. Gênesis 1, verso 1 e 2 trata da criação no plano geral. Agora, em Gênesis 1, do verso 3 ao 31, veremos Deus detalhando a criação e avaliando sua obra criadora. É como esclarece o ar e o íbice. Gênesis 1, 1 e 2 é a declaração de que Deus criou o universo, enquanto a explicação sobre 6 dias de trabalho criativo é apresentada no restante do capítulo. O Arrio serve é oportuno ainda quando diz que existe um padrão nas atividades de Deus durante a semana da criação. Primeiro ele formou e depois encheu. Fez 3 esferas de atividade, os céus, a terra e as águas, e então encheu-as com as formas de vidas apropriadas. Vamos examinar a obra criadora de Deus nos 6 dias da criação. Primeiro dia da criação. Já vimos que a Trindade está presente na obra da criação, Deus trazendo à existência o universo sem matéria pré-existente, o Espírito de Deus energizando a Terra. Agora a palavra sendo o agente criador, Bruce Walker diz que Deus é o grande herói da criação e cada evento ocorre segundo a expressa vontade dele e por meio da agência de sua palavra. Deus não apenas cria, mas também está fascinado com a sua criação. Hamilton chega a dizer que Deus é o solista, o narrador e o acompanhador dessa grande obra criadora. No primeiro dia, Deus criou a luz e fez separação entre luz e trevas, entre tarde e manhã, dando nota máxima à obra da criação. Derek Kidner tem razão em dizer que as ordens específicas de Deus, chamando as coisas à existência, não dão lugar às noções de um universo autoexistente, ou que luta por isso, ou que surgiu por acaso, ou que é emanação divina. O universo, longe de ser uma emanação de Deus, é um produto de sua vontade pessoal, ou seja, tudo deriva de Deus e está sujeito à sua palavra. Destacaremos aqui 5 verdades preciosas. Em primeiro lugar, uma ordem expressa. Disse Deus, haja luz. A palavra de Deus tem poder criador. Ela é o verbo por meio do qual tudo foi feito, as coisas visíveis e invisíveis. Por meio da palavra, o universo foi criado.
Em segundo lugar, um resultado imediato, e houve luz. A palavra de Deus é proferida e surte efeito imediato, isto é, Deus ordenou que houvesse luz e a luz surgiu. Braumer tem razão em dizer que a palavra de Deus é ao mesmo tempo ordem criadora e ato consumado, pois Deus fala e cria falando. A palavra de Deus é palavra de ação. Sua palavra gera ação? A palavra de Deus tem poder criador, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. George Livingstone diz que energia é vital para o habitat do homem e luz é energia. Por isso, a primeira ordem de Deus foi: haja luz. Deus é a fonte última da luz. Karl Barth diz que a menção da luz antes do sol poderia ser lida como um franco protesto contra toda e qualquer espécie de culto ao sol. Em terceiro lugar, uma avaliação importante. E viu Deus que a luz era boa. Deus cria e avalia. Ele faz e aprecia o que fez. Em outras palavras, o Criador deleita-se com as obras de suas próprias mãos. Braumer diz que nesse contexto, boa significa compatível com sua natureza. Em outras palavras, não poderia ser melhor. O resultado desejado foi obtido. Em quarto lugar, uma separação necessária, e fez separação entre luz e as trevas. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Deus criou um universo organizado, ou seja, desde o primeiro dia da criação, ele estabeleceu o princípio da separação, o que fica evidente quando Deus separa luz de trevas, o dia da noite, e ainda quando separou as águas sobre o firmamento das águas debaixo do firmamento, bem como a terra das águas. Tem razão Derek Kidner quando escreve: as trevas são parte integrante do que é muito bom. Não são anuladas, não apenas postas em subordinação. Bruce Walker diz que as fronteiras são importantes tanto na ordem criada quanto na ordem social. Nesse sentido, quando tudo se mantém em seu devido lugar e não ultrapassa seus limites, há ordem, não caos. Em quinto lugar, uma definição vital. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Quando Deus chama a luz, ele dá ao dia a sua incumbência e sua natureza em contrapartida. Ele chama as trevas noite, dá à noite um limite de tempo e submete-se ao seu senhorio. Deus exibe sua soberania, dando nomes aos elementos, pois dar nome é uma indicação de domínio. Isso revela Deus como supremo governante. Deus definiu o que é luz e o que são trevas, o que é dia e o que é noite. Definiu também luz como dia e trevas como noite, o que nos mostra que o universo de Deus é um mundo de definições claras, não de confusão. Segundo dia da criação. No segundo dia, Deus criou o firmamento, ou seja, os céus. E nesse dia, ele não apresenta nenhuma avaliação. Contudo, destacamos aqui 3 verdades importantes. Em primeiro lugar, Deus ordena, e disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Ordem de Deus e realidade são a mesma coisa, visto que sua ordem produz necessariamente os efeitos desejados. Em segundo lugar, Deus faz. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento e águas sobre o firmamento. E assim se fez. Além da palavra criadora haja, o verbo casa, fazer, significa levar algo à condição de finalizado, transformar algo de forma inicial na forma final. Em terceiro lugar, Deus define, e chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Braumer diz que somente o nome deixa claro que o firmamento criado é o céu terrestre. A partir do segundo dia da criação, o relato não fala mais da criação do universo, mas da terra, do mundo, que não é idêntico ao universo. O céu é coisa criada. É pensando como criatura sujeita a Deus, sem nenhum caráter divino. O Antigo Testamento tampouco considera a morada de Deus, pois nem mesmo o céu dos céus pode conter o Deus vivo. A Bíblia fala de 3 céus: o céu atmosférico, o céu sideral e o céu do trono de Deus, também chamado de terceiro céu. Terceiro dia da criação. No terceiro dia, Deus cria os mares, a terra e ordena que a terra produza relva, ervas e árvores frutíferas.
que davam sementes segundo a sua espécie. George Livingstone diz que Deus está preparando nesse terceiro dia um futuro habitat para o homem, que é criatura da terra. O alimento para o homem, a vegetação cresce na terra sob a ordem de Deus, terra e mar se separam e forma vida e beleza enfeitaram a terra. Destacaremos aqui 4 fatos importantes. Em primeiro lugar, Deus cria os mares. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar. E ao ajuntamento das águas, mares, fica evidente que havia apenas um mar. E essa realidade foi mudada depois do dilúvio com diferentes oceanos e mares. O que Deus chamou de mares, os cientistas chamaram de superoceano ou pantalás. Em segundo lugar, Deus cria a terra e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra. O que Deus chamou terra, os cientistas chamaram de supercontinente ou Pangeia. Adalto Lourenço diz que milênios antes da teoria da tectônica de placas ser formulada, o relato bíblico já falava da existência de um único continente primordial de um único oceano. Somente quando Deus dá nome ao que se formou pela separação, isso começa a existir como elemento do mundo, sendo governado por Deus e recebendo sua destinação. Da criação ao dilúvio havia apenas uma terra, ainda não separada como a temos hoje em continentes. Em terceiro lugar, Deus dá ordem à terra e disse: produza a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra é capacitada a produzir aquilo que lhe é próprio. Nesse caso, a terra é o agente por meio do qual Deus media seu poder gerenciador. Fica evidente, portanto, que não há justificativa para deificar a terra chamando-a de mãe natureza. Braumer, nessa mesma linha de pensamento, diz: agora a palavra de Deus dirige-se à terra. Deus convoca a terra para um ato criador. Deus reparte o poder criador. A palavra ordena que a criatura agora passe a gerar coisas novas. Henry Morris destaca o fato de que as plantas foram feitas não com sementes, mas com plantas adultas, cujas sementes estavam nelas, da mesma forma que Adão foi criado como um homem maduro, não como um ser ainda não desenvolvido. Já a expressão segundo a sua espécie indica limites aos poderes de reprodução. O cientista Henry Morris ainda corrobora essa ideia dizendo que em cada organismo criado existe uma semente, programada para capacitar a contínua replicação desse tipo de organismo. Cada tipo de organismo tem sua própria estrutura de DNA e pode somente se reproduzir de acordo com a sua espécie. Resta-nos, claro, afirmar que existe mutação, mas não transmutação de espécies. O dogma da evolução que diz que todos os seres vivos estão relacionados por um ancestral comum e dele descendem é refutado tanto pela ciência como pela Bíblia. Uma mangueira jamais vai produzir abacate e macacos jamais vão gerar um ser humano. A Bíblia e a ciência não se contradizem e ambas derrubam por terra a teoria da evolução. Em quarto lugar, a terra obedece ao Criador. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. A criatura recebe ordens e obedece ao Criador, tornando-se agente da obra da criação. Quarto dia da criação. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas, designando-lhe sua função e seu propósito. Vejamos 3 verdades preciosas. Em primeiro lugar, Deus cria os luzeiros no firmamento com propósitos definidos. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus para alumiar a terra. E assim se fez. No primeiro dia, Deus disse: haja luz. No quarto dia, Deus disse: haja luzeiros, luz intrínseca primeiro e geradores de luz depois. Essa é a ordem lógica e bíblica. Fica claro que o interesse do autor sagrado aqui é teológico. O sol, a lua e as estrelas são boas dádivas de Deus, estabelecendo o roteiro normativo de várias estações, nas quais prosperamos e pelas quais Israel devia demarcar o ano para o serviço de Deus. Como sinais,
falam por Deus não pelo destino, pois governam apenas como luzeiros, não como potestades. Nessas poucas e simples sentenças, desmascara-se a falsidade das superstições antigas, bem como das modernas, como o horóscopo. George Livingstone destaca que os pagãos adoravam o sol, a lua e as estrelas como deuses e deusas de poder formidável. Contudo, nessa narrativa, esses dois luminares nem mesmo são nomeados. Esses corpos celestes são criados e incumbidos de executar certas tarefas nos céus, e possuem uma dignidade de governo, nada mais. As estrelas também recebem não mais que uma menção honrosa. Que golpe no paganismo! Em segundo lugar, Deus fez o sol e a lua com uma missão. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. Bruce Walker diz que, enquanto nos mitos antigos do Oriente Médio, o Sol e a Lua são as principais divindades, aqui são objetos sem nomes, designados pelo Deus Criador para servirem a humanidade. Em terceiro lugar, Deus fez as estrelas. O povo do Antigo Oriente Médio criam de forma bastante frequente que as estrelas dirigiam os destinos das pessoas, mas elas, porém, são apenas obras da mão do Criador. Henry Morris destaca que as estrelas são mencionadas como tendo menor importância que o Sol e a Lua no contexto da criação. E embora as estrelas sejam incomparavelmente maiores do que a Terra e o Sol, elas têm uma estrutura mais simples do que a Terra. Uma estrela é composta basicamente de hidrogênio e hélio, ou seja, uma estrutura relativamente simples, enquanto a estrutura da Terra é de grande complexidade, perfeitamente designada e adequada para criaturas vivas. Em outras palavras, complexidade e organização têm muito mais significado do que simplesmente tamanho. Adalto Lourenço diz que existem 3 vezes mais estrelas nos céus do que o número total de todos os grãos de areia, de todas as praias e de todos os desertos do planeta. E faz a seguinte lista básica de corpos celestes. 1. Estrelas são corpos celestes massivos que produzem a sua própria luz. A composição química de uma estrela normal é de aproximadamente 71% de hidrogênio, 27% de hélio e o restante 2% de elementos químicos pesados. O Sol é a estrela mais próxima da Terra. 2. Galáxias. São sistemas celestes massivos contendo entre algumas dezenas de milhares de estrelas até centenas de trilhões. A Via Láctea é uma galáxia na qual o Sol é apenas uma das outras 200 a 400 bilhões de estrelas. Existem mais de 170 bilhões de galáxias no universo. 3. Planetas. São corpos celestes que orbitam uma estrela e possuem massa suficiente para ter um formato esférico. A Terra é um dos 8 planetas do Sistema Solar. 4. Asteroides. São pequenos corpos celestes orbitando o Sol. 5. Meteoroides. São objetos sólidos que se movem no espaço interplanetário. 6. Cometas. São pequenos corpos celestes formados de gelo que orbitam o Sol. 7. Luas. São satélites naturais que orbitam um planeta. Quinto dia da criação. No quinto dia, Deus cria os animais aquáticos e os voláteis, ou seja, os peixes e as aves, segundo a sua espécie, e abençoa-os, dando-lhes uma ordem de multiplicação. Destacaremos aqui 4 fatos relevantes. Em primeiro lugar, Deus cria os peixes e as aves. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Bruce Walker tem razão em dizer que a água não tem o poder de geração espontânea, uma vez que ela produz vida somente por meio da palavra eficaz de Deus. Em segundo lugar, Deus cria os grandes animais marinhos e os répteis aquáticos. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas. Braumer diz que a novidade e a singularidade dessa dia da criação são destacados pelo uso da palavra hebraica bará, que não tinha mais sido usada desde a apresentação inicial do fato da criação.
Este termo, reservado exclusivamente para a ação criadora de Deus e nunca mencionado em conjunto com uma substância, expressa que Deus chama os seres viventes à vida de forma direta e do nada. A poesia veterotestamentária e os profetas fazem referências a esses grandes monstros marinhos da mitologia pagã, criados do nada absoluto, a saber, por meio de um ato além de toda e qualquer capacidade humana. Concordo, porém, com Walter quando diz que os poetas hebreus adotam imagem pagã, não, porém, teologia pagã. Em terceiro lugar, Deus cria os animais aquáticos e voláteis segundo a sua espécie, segundo as suas espécies e todas as aves segundo as suas espécies. A criação da vida animal começa na água e continua no ar. O termo ave, na verdade, significa ser vivo no ar e abrange tudo que voa. Em quarto lugar, Deus abençoou os seres criados. E Deus os abençoou, dizendo: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. A procriação é uma dádiva e uma bênção de Deus. A ordem e a bênção de Deus tornam fecundos os seres aquáticos e voláteis. Sexto dia da criação. No sexto dia, Deus cria os animais terrestres segundo a sua espécie e cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, abençoando-os com mandato cultural, social e espiritual. Vamos destacar aqui algumas verdades preciosas. Em primeiro lugar, Deus cria os animais terrestres segundo a sua espécie. Disse também Deus: Produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Domênico Ravalico diz que, traduzida em termos científicos, essa ordem soaria da seguinte maneira: haja uma programação gravada em fitas DNA para cada espécie viva, para todas as espécies de animais, para todas as espécies de planta. A criação dos animais é descrita com a palavra fazer. Acha, Deus não cria sem critério, mas assim como a criação das plantas, também agora a terra participa da criação dos animais. A primeira enumeração das classes de animais vai do mais próximo ao mais distante, a segunda do maior para o menor. Derek Kidney diz que a palavra répteis não indica uma classificação científica que inclui somente os répteis, mas descreve o movimento suave ou rastejar de várias espécies de criatura. O mesmo autor afirma, provavelmente as 3 espécies de animais que constam no versículo 24 são, falando em termos amplos, o que chamaríamos de animais domésticos, animais de pequeno porte e animais de caça. Em segundo lugar, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O haja impessoal, os seus equivalentes dos 7 atos criativos anteriores, é substituído pelo façamos pessoal. No versículo 26, Deus disse: façamos, haja. E no versículo 27, Deus criou, bará. Afinal, Deus fez ou criou o ser humano? A resposta é ambos. Adão foi trazido à existência daquilo que Deus já havia criado, o pó da terra. Mas o ser humano passou a ser alma vivente, não de algo que já existia, mas pelo fôlego de vida que Deus soprou em suas narinas. Derek Kidney tem razão em dizer que nos 2 capítulos iniciais de Gênesis, o homem é retratado como o nível da natureza e acima dela, em continuidade em reação a ela e em descontinuidade. Partilha o 6º dia com outras criaturas, é feito do pó como elas, alimenta-se como elas e se reproduz sobre uma bênção semelhante a delas. Mas a ênfase recai na distinção que há entre ele e elas. Façamos está em tácito contraste com produz a terra. Em comparação com os animais, o homem é colocado em posição à parte por seu ofício, e ainda mais por sua natureza, mas o apogeu da sua glória é a relação com Deus. Concordo com Livingstone quando diz que o homem foi criado por Deus como um ser espiritual, apto para a imoralidade, moral que tem semelhança de Deus e intelectual com a capacidade de razão e de governo. O homem deveria ter autoconsciência, autodeterminação e santidade interior. Há uma singularidade na criação do homem quando o texto diz:
façamos o homem. Aqui é um conselho divino, uma decisão coletiva das três pessoas da Trindade. Nas palavras de Aura de Wington, essa é a primeira forte evidência da Trindade no Antigo Testamento. Embora haja defensores apenas do plural majestático, sou inclinado a pensar que o texto expressa a decisão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certamente os anjos não fazem parte dessa decisão, como alguns estudiosos querem crer, porque não fomos criados à imagem e semelhança dos anjos, nem eles têm poder criador. A interpretação cristã tradicional, que representa uma pluralidade dentro de deidade, conta com algum endosso textual e satisfaz a teologia cristã da Trindade. Desde Agostinho, comentaristas de todos os séculos interpretam o plural como uma referência à Santa Trindade. O que o texto bíblico quer dizer por imagem e semelhança? A palavra imagem e semelhança se reforçam mutuamente. Imagem é a indelével constituição do homem como ser racional e moralmente responsável, e semelhança é aquela harmonia com a vontade de Deus, perdida na queda. Bruce Walker diz que a expressão imagem de Deus é usada unicamente com referência aos seres humanos e assim os separa das demais criaturas. Enquanto as demais criaturas são criadas segundo as suas espécies, a humanidade é feita à imagem de Deus. James Montgomery Boyce destaca que a expressão à imagem de Deus significa que o homem tem personalidade, conhecimento, sentimento e vontade, moralidade, liberdade e responsabilidade, e espiritualidade foi feito para ter comunhão com Deus. Concordo com Braumer quando diz que o ser humano é obra nova, livre e exclusiva de Deus. Nenhuma teoria da evolução humana do reino animal, qualquer que seja a sua versão, é compatível com essa declaração bíblica. Destacamos agora a expressão homem e mulher os criou. Aqui as palavras para homem e mulher não são ish e ishá, mas shakar e nekebá, macho e fêmea. O primeiro par de palavras hebraicas ressalta a ideia de casal. O segundo destaca a diferença sexual. Assim, de forma nenhuma, Adão era autossuficiente antes da criação de Eva, reunindo os dois sexos em uma pessoa. Deus criou o homem como macho e fêmea, o ser humano como macho e fêmea, os quais são chamados para ser os interlocutores do sexo oposto. O propósito original do Criador para o ser humano é a vida a dois como homem e mulher, ou seja, estes são destinados à comunhão um com o outro. James Montgomery Boyce destaca a importância da masculinidade e da feminilidade. Homens não são mulheres e mulheres não são homens. Uma das coisas mais tristes no universo é um homem tentar ser uma mulher ou uma mulher tentar ser um homem. Isso é uma monstruosidade. Em terceiro lugar, Deus dá ao homem e à mulher mandatos culturais. Ele tem domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. A bênção dirigida a todos os seres viventes começa como disse Deus, mas a bênção aos seres humanos começa como Deus lhe disse. Com a criação do ser humano, Deus tinha feito para si um interlocutor, alguém com quem ele pode falar. E a ordem de sujeitar a terra e dominá-la vale somente para o ser humano. Abençoar não é só conferir uma dádiva, mas também uma função. Ao abençoar o homem e a mulher, Deus lhe dá mandatos cultural, social e espiritual. Mas quais são esses mandatos? Em primeiro lugar, a procriação. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, e só assim a raça humana pode, à semelhança de outras espécies, procriar-se. Fica evidente que a ordem de procriar coloca a aprovação de Deus no ato de reprodução. Essencialmente, a relação homem e mulher na procriação é boa, está dentro da vontade de Deus e é básica para o bem-estar deles. Em segundo lugar, o domínio. Ao homem e à mulher são dados o direito e a responsabilidade de dominar sobre as aves dos céus, os peixes do mar e os animais da terra. Em outras palavras, o homem deve governar como gestor da criação. Livingstone diz que a aptidão para governar implica capacidade intelectual adequada para argumentar, organizar, planejar e avaliar.
Implica, outro sim, capacidade emocional adequada para desejar o mais alto bem-estar dos súditos, apreciar e honrar o que é bom, verdadeiro e bonito, repugnar e repudiar o que é cruel, falso e feio, ter profunda preocupação pelo bem-estar de toda a natureza e amar a Deus que o criou. Mas também implica capacidade volitiva adequada para escolher e fazer toda hora o que é certo, obedecer ao mandamento de Deus indiscutivelmente e sem demora, entregar alegremente todos os poderes a Deus em adoração jovial e participar de uma comunhão saudável com a natureza e Deus. É importante ressaltar que a autoridade que o homem exerce sobre as criaturas não é absoluta, uma vez que se trata de uma autoridade delegada, ou seja, um governo subordinado, pelo qual o homem deve prestar contas a Deus. O fato de o homem controlar a vida animal não lhe dá o direito de abusar dela. Em terceiro lugar, a mordomia ou administração. O homem recebe também a incumbência de sujeitar a terra, e isso implica governo inteligente, racional e sábio. O homem não pode venerar a natureza nem depredá-la. Quando hoje os homens exploram a natureza, em vez de serem sábios mordomos dela, evidenciam sua empatidão para governar, estando eles mesmos desgovernados. Quando os homens adoram a natureza, fazem dela objeto de culto, uma vez que só o Criador é digno de ser adorado. Em quarto lugar, Deus dá ao homem e à mulher provisão. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Embora Deus tenha dado ao homem uma farta variedade de alimentos, matar animais para alimentar-se não fazia parte do propósito original do Criador. Em quinto lugar, Deus dá aos animais terrestres e voláteis sustento, e a todos os animais da terra e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim fez. Deus é o provedor não apenas do homem, o regente da criação, mas também das criaturas inferiores. Em sexto lugar, Deus faz uma avaliação final da criação. Viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã o sexto dia. Até aqui Deus havia avaliado a obra da criação do primeiro, terceiro, quarto, quinto e sexto dias, sempre dizendo bom. Mas ao final da criação, na última avaliação, Deus deu nota máxima à sua obra, dizendo muito bom. Concordo com Braumer quando diz que o olhar de Deus e o elogio do Criador era muito bom, não se refere apenas a uma única obra, mas à totalidade da obra da criação. Deus chama a sua criação de extremamente boa e extremamente bela.